Isaías, capítulo 9, versículo 2. Obrigado. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Glória a Deus! Lucas e Mateus, eles citam esse segundo versículo de Isaías 9, quando Jesus já está em plena atuação do seu ministério na região, no país, na nação de Israel. E eles usam essa profecia de Isaías, 600 anos antes do nascimento de Jesus, em que ele fala que o povo que andava em trevas viu grande luz. Aquele povo andava, vivia em trevas, e eles viram uma grande luz, chamada Jesus. Mas vamos contextualizar, trazer isso para os nossos dias, para a nossa vida. Se nós formos sinceros, nós podemos nos ver, nos enxergar, nos inserir nesse povo que andava em trevas. Andávamos em trevas. Até o dia em que nos encontramos com Cristo Jesus. E a sua luz, a sua grande luz brilhou em nossas vidas. Nós vivíamos, permaneçam no versículo 2, nós vivíamos na região da sombra e da morte. Estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos, condenados à sentença eterna. Mas Cristo nos iluminou e nos retirou dessa região de sombra, de morte, de perdição. Ele fez com que a sua luz resplandecesse em nossas vidas, em nossos corações, em nossos lares. E a consequência disso é que este povo tem se multiplicado. Versículo 3. Tens multiplicado este povo. Esse povo tem aumentado, tem crescido. Porque este povo que andava em trevas e viu luz, que vivia na região da sombra e da morte, essas pessoas se tornaram pequenos luzeiros. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Nós temos que refletir essa luz. Precisamos, como o pastor Emilson falou, entrar no campo das ações. Não só da retórica, não só do discurso, mas na prática. E isso faz com que este povo se multiplique, que esse povo cresça. Tens multiplicado este povo. A alegria lhe aumentaste. Uma alegria verdadeira, uma alegria espiritual, independente das circunstâncias. O Senhor tem aumentado a nossa alegria? O Senhor, Ele é a nossa alegria? Ou a nossa alegria está na dependência das consequências, dos resultados, daquilo que o mundo tem oferecido? Se a nossa alegria está nisso, é vã.
é passageira. Mas se a nossa alegria, essa alegria está em Cristo e ela tem aumentado, ela se torna uma alegria contagiante. A todo momento, nós somos atacados com notícias ruins. Muitas delas necessárias, que cheguem ao nosso conhecimento, para nós entendermos que nós não vivemos numa bolha, que os males do mundo, eles nos alcançam também. Nós precisamos estar preparados. E se tem algo que eu posso dizer para vocês, meus irmãos, é que estejamos preparados. Estejamos preparados. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas para nós estarmos preparados, nós temos que atentar para as palavras do nosso Deus, para a sua palavra, termos comunhão com o seu Espírito. A alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti. Este povo se alegra diante de ti. Como aqueles que se alegram no dia da ceifa. Estamos plantando, estamos semeando, estamos trabalhando a terra, debaixo do sol quente, mãos calejadas, trabalho duro e pesado. Mas quando chega o dia da ceifa, o dia da colheita, todo aquele sofrimento, todo aquele trabalho duro e árduo cai no esquecimento. Nos alegramos diante de Deus. Como se alegram? Ele está comparando, o profeta Isaías está comparando essa alegria com a alegria do agricultor, quando chega o dia dele colher os frutos do seu duro e penoso trabalho. Como exultam quando repartem os despojos, é alegria. Quando se reparte os despojos? Quando se vence uma batalha, quando se vence uma guerra. Não há despojos sem guerra. Nós fazemos parte desse despojo, dessa guerra que foi vencida por Cristo. Ele entrou na casa do valente, ele amarrou o valente e ele se apropriou dos bens desse valente, que éramos nós. Nós éramos escravos. E Jesus, derrotando e amarrando o valente, nos resgatou. Para quê? Para nos tornarmos servos de Deus em obediência e resgatarmos a outros. Porque ainda há muitos despojos. A guerra não terminou. A guerra que Cristo tinha que lutar, tinha que combater, já foi consumada na cruz do Calvário. Mas nós ainda estamos em guerra, nós ainda estamos em batalha. Precisamos amarrar o inimigo, resgatar essas almas perdidas que estão debaixo das suas patas sujas e imundas, e nos alegrarmos, como nós fizemos agora, no início de dezembro, no batismo, celebramos os despojos. Estávamos comemorando, vibrando, nos alegrando com aquelas vidas, com aquelas pessoas que andavam nas trevas, mas viram grande luz. Que viviam na região da sombra, mas foram sombra da morte, mas foram transportados para o reino do Filho do seu amor. Temos muitos despojos. A guerra não terminou, como veremos aqui nesses versículos de Isaías 9. Esse povo tem se alegrado também. Versículo 4. Por quê? Porque estávamos nas trevas e agora estamos na luz? Sim. Vivíamos na região da sombra da morte e agora estamos na região da vida? Sim. Porque a sua luz resplandeceu sobre nós, Ele tem multiplicado nossa alegria? Sim.
Mas também, por quê? Versículo 4. Por quê dessa alegria, desse júbilo, dessa exaltação? Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles. Nós tínhamos um jugo, uma madeira, uma tora pesada sobre os nossos ombros, onde ficávamos rodando em círculo, movendo o moinho, sem sair do lugar. Escravos. Ele quebrou o jugo, tirou aquele jugo pesado que havia sobre os nossos ombros, da culpa, da escravidão do pecado. Tirou, quebrou. Glória a Deus! Agora somos livres. Espiritualmente falando, antes andávamos subjugados, com um jugo nas costas, cabisbaixo, pesado, sofrendo, ferindo as nossas costas, ferindo os nossos ombros. Mas esse jugo foi removido. Glória a Deus. Aleluia! Quebrastes o jugo que pesava sobre eles. Nos chamou de filhos, nos chama de filhos e filhas. E agora podemos andar aplumados, livres, para trabalharmos por amor, por gratidão, por aquele que nos tirou da região da sombra e da morte, que quebrou esse jugo. Versículo 4. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, sobre nós. A vara que nos feria os ombros, ele quebrou. E o cetro, que é símbolo de poder, do nosso opressor, também foi quebrado. Vejam quantas razões, quantos motivos nós temos para chegar nesse período, final de 2023, para celebrarmos, nos alegrarmos, exultarmos na presença do nosso Deus. Quantas coisas Ele já fez por nós. E quantas coisas Ele tem feito. Então, se você está chegando nesse período e pensando, poxa, esse ano foi tão difícil, estou passando por tantas lutas e dificuldades, lembre-se de tudo que Deus já fez por você. Pense nisso e alegre-se, seja grato. Ao invés de ficar murmurando e reclamando, agradeça a Deus. Lutas todos temos, mas motivos para agradecer a Deus, de nos alegrarmos, de exultarmos, só os filhos de Deus têm. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre nós, a vara que nos feria os ombros e o cetro do nosso opressor foi quebrado. Aleluia! Vejam que todos os verbos usados por Isaías até agora está no passado. Ele está falando de algo que vai acontecer. Mas quando Deus fala a respeito de algo que vai acontecer, nós podemos usar esse verbo no passado. Porque se Deus falou, vai cumprir. Se Deus falou, mas vai depender das circunstâncias, vai depender disso. Não, não depende. Se Deus falou que vai fazer, se Deus falou que vai acontecer, pode ter certeza. Assim já foi. Já está decretado. Já está assinado. Pelo Pai da eternidade. Nós não temos por que duvidar. Ele falou que vai voltar para buscar a sua igreja. Então, na eternidade, esse dia já aconteceu. Já aconteceu.
no nosso tempo, mas na eternidade já aconteceu, porque ele falou que vai voltar, então ele vai voltar. E não tem nada nem ninguém que possa impedir isso. Aleluia. Mas vejam que no versículo 5, o verbo agora, ele sai do passado e vai para o futuro. Versículo 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pastos ao fogo. Por que está no futuro? Porque, como eu já falei, nós ainda estamos em batalha. Não chegou a hora de você tirar as vestes de batalha. Não chegou a hora de nós nos despirmos da armadura. Não chegou. Se você não está revestido dessa armadura que Paulo cita, trate de colocar essa armadura. E não está na hora de, a batalha terminou. Não. Podemos ter alcançado uma vitória aqui, outra ali, mas a batalha não terminou. Mas chegará o dia, haverá o dia, em que a batalha será definitivamente encerrada. Em que Deus vai olhar e vai dizer, basta, acabou. E não vai ter recurso, não vai ter apelo no Congresso, nem no STF, nada que possa impedir. Nem as Nações Unidas, nem todas as nações do mundo poderão impedir que esse dia chegue. E aí, quando esse dia chegar, as nossas botas, que nós vestimos no tumulto da batalha, porque nós estamos no tumulto da batalha. Estamos. Se você não percebeu isso, você precisa tentar. Nós estamos numa guerra. Estamos num conflito. É o povo de Deus contra o exército do inimigo. Não podemos baixar a guarda. Por isso Jesus disse aos seus discípulos, orai sem cessar. Temos que estar constantemente em espírito de oração. Porque é quando baixamos a guarda e achamos que está tudo bem, aí é que o inimigo nos ataca. Jesus estava no deserto, jejuando há 40 dias e 40 noites. Foi lá. Estou vindo de um jejum, uma semana de jejum, o diabo não pode comigo, ele vai estar correndo de medo. Mentira. Se ele tentou Jesus, num momento em que Jesus, num momento de oração, de jejum, de consagração, ele teve o descaramento de ir lá no deserto, tentar Jesus, não vai fazer conosco, queridos? Temos que viver no mundo real. Um dia chegará o dia em que essa bota revolvida no tumulto da batalha, toda suja, essa veste revolvida de sangue, aí nós poderemos tirar e será queimada. Porque haverá o dia em que não teremos mais que pegar em espadas, não teremos mais que ir para o campo de batalha, porque o inimigo, os seus anjos e os seus seguidores terão sido lançados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. E nós teremos uma vida, uma eternidade de paz e tranquilidade. Mas esse dia não chegou. No mundo espiritual, sim, mas nos nossos dias nós ainda estamos lutando. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida de sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por que esse dia vai acontecer? Por que esse dia vai chegar?
Porque um dia, um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Se esse menino não tivesse nascido, se esse presente não nos fosse dado, estaríamos lutando uma batalha em vão, onde nós seríamos derrotados. Não teria jeito vencermos essa batalha, porque ainda estaríamos em trevas, ainda estaríamos andando pela região da sombra e da morte, ainda estaríamos sobre um jugo pesado sobre os nossos ombros, oprimidos e feridos pela vara do nosso opressor. Israel conseguiu se libertar do jugo do Egito, de Faraó. Por quê? Porque Deus os libertou. Se Deus não tivesse agido com mão forte e poderosa, teriam morrido lá no Egito como escravos. Teriam deixado de existir. A nação de Israel teria deixado de existir. Da mesma forma, quem trouxe luz às nossas vidas foi Jesus. Quem foi que nos transportou? Obrigado, meu irmão. Dessa região da sombra da morte, foi Jesus. Quem quebrou o jugo? Foi Jesus. Quem adestra as nossas mãos para a batalha? Essa armadura que nós temos que vestir, essa espada, esse capacete, esse escudo, quem é que nos deu? Onde foi que você comprou? Onde é que eu compro? Onde que eu adquiro uma armadura como essa? Um uniforme? Onde é que nós adquirimos? Não tem. Não tem. Não temos como comprar. Não há loja que venda. Nos foi dado também. Ele nos treina. Deus adestra as nossas mãos para a batalha. A sabermos usar essa espada. A palavra de Deus é simbolizada por uma espada. Mas de que adianta uma espada na mão de quem não sabe usar? Você tem uma espada na sua mão. Saiba usar. Aprenda a usar. Foi o que Jesus fez no deserto. Ele usou a palavra. Ele usou a espada para rebater a tentação, as mentiras de Satanás. Então, louvado seja Deus por esse menino que nos nasceu. Por isso eu digo, eu disse no início, não vamos celebrar o Natal, esse Natal, e não fujam disso, saiam disso. Vamos celebrar o nascimento desse menino. Vamos nos alegrar por esse presente, esse filho que nos foi dado. Agora, pessoas vão estar ganhando presentes caríssimos, caríssimos. Não tem presente mais valioso, mais precioso do que termos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não há. Incomparável. Nós temos um presente que nos foi dado por Deus, que nem todo o dinheiro desse mundo pode comprar. Então, vamos celebrar o nascimento de Jesus. Vamos nos alegrar pelo nascimento desse menino. Esse filho, esse presente que nos foi dado. Não vamos rejeitar. O governo, versículo 6, o governo está sobre os seus ombros. Ah, como é bom, queridos. Como é bom nós não termos a responsabilidade do governo da nossa vida. A gente fica mais tranquilo. Entregue o governo, pare de lutar, de se debater com Deus. Entregue o governo da sua vida para Ele. Deixe Ele governar a sua vida. Siga as suas orientações.
guarde os seus mandamentos. Mas nós ficamos lutando, não é? Não, Jesus é meu Senhor, Ele é meu Senhor, mas Ele manda eu ir por aqui, mas Senhor, por aqui, não, mas Vladimir, vai por aqui, mas Senhor, e aí eu disfarço, e vou meio que, estou de frente para o caminho que Ele mandou, mas eu estou andando assim, para trás, porque eu quero assumir as rédeas, eu quero assumir o controle. Deixe, o governo está sobre os seus ombros, o governo de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano. Deus está no governo da sua vida? Deus está no governo da sua vida ou você ainda faz o que você quer, o que você bem entende? Você julga, avalia as suas decisões com um olhar humano? Ou você se prostra, você ora, você consulta a Deus? Você consulta a palavra de Deus? Ou simplesmente vai tomando as suas decisões de maneira inconsequente? Deixe Deus assumir o governo da sua vida, da sua casa, da sua família. Voltando para os governos, as nações, os reinos, esses homens e mulheres tão presunçosos, tão arrogantes, tão cheios de si, acham que o governo está nas mãos deles. Não está. Quando Deus fala, basta, acabou, acabou. O coração para de bater, infartou, morreu, acabou. Arrogância. Homens tão poderosos, tão cheios de si, pobres e infelizes. E que nós não estejamos, não façamos parte desse grupo de pessoas pobres e infelizes, que ainda vivem, que ainda andam em trevas, na região da sombra da morte, que ainda tem sobre os seus ombros um jugo pesado. Não, mas que nós possamos entregar o governo da nossa vida, da nossa família, os nossos cônjuges, os nossos filhos, o nosso trabalho, o nosso sustento, o nosso ganha-pão, o nosso município, o estado, o país, sobre os ombros daquele que é o Todo-Poderoso e que tem o governo sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Gente, olha que presente. Deus nos deu um conselheiro. Alguém que está conosco 24 horas por dia. Nunca está ocupado. Para nos aconselhar. E Ele é um maravilhoso conselheiro. Por quê? Porque esse conselheiro, ele detém todo o conhecimento. Toda a sabedoria. Então imagina, você ter o privilégio de todas as decisões da sua vida, tudo que você vai fazer, tudo. Você poder se aconselhar com esse maravilhoso conselheiro. Senhor, a proposta de emprego que eu tenho é essa. O que o Senhor acha? Primeira coisa, vamos para a palavra de Deus. Alguma proibição nesse trabalho, nessa função, nessa atividade profissional que você vai exercer. Existe algo de proibido pela palavra de Deus? Não, não tem. Então, não é nada ilícito? Não. Você não vai precisar mentir? Não. Você não vai precisar se corromper, fazer parte do grupo ali que sonega informações, impostos? Não. Então, a princípio não tem problema nenhum. Mas há coisas que fogem ao nosso olhar.
ore a Deus, consulte. Não tome decisões precipitadas. Por mais que essa pedra de diamante possa brilhar, essa pérola que está sendo oferecida, essa proposta possa ser boa. Poxa, rapaz, você ainda vai parar para pensar? Pense. Nós temos um conselheiro, um maravilhoso conselheiro. Sejamos honestos. Sejamos honestos. Quantas decisões erradas nós já tomamos nas nossas vidas? Quantas bobagens, quantas besteiras nós já fizemos? E sofremos as consequências por causa disso. Quem sabe ainda estamos sofrendo hoje. Talvez você esteja sofrendo consequências de decisões erradas que você tomou porque você não entregou o governo da sua vida para Jesus. Ou porque você não ouviu esse maravilhoso conselheiro. Ele disse, não faça, mas você fez. Ele disse, não vá, e você foi. Ou ele disse, faça, e você não fez. Ele disse, vá, e você não foi. Não, eu estou bem aqui, obrigado. Estou muito confortável, não quero. E não foi. E hoje, você sofre as consequências. Deus te aconselhou pela sua palavra, pela Bíblia, por textos que você leu e você conheceu e você ignorou. Que você já é crescidinho demais. Você não é nenhum ignorante. Você é uma pessoa experiente, então você já sabe o que você faz da sua vida. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Então nós temos esse conselheiro. E por que, queridos, não nos aconselharmos com ele? No ano de 2023, você ignorou os conselhos de Deus? Desobedeceu? Sofreu as consequências? Está sofrendo? Não sofreu ainda? Está de boa? Pode esperar. A gente colhe o que a gente planta. Não estou ameaçando ninguém. Estou falando a palavra. Não sofreu as consequências ainda? Arrependa-se. Peça perdão. Conselho. Quantas pessoas vão entrar 2024 endividadas porque se deixaram levar por esse espírito de consumismo agora em dezembro? Aí o pastor fala assim, não, porque final de ano a receita da igreja cai. Mas cai por quê? Talvez seja porque você acabe gastando além do que pode, coloca no orçamento o dízimo e a oferta, gasta, e aí quando vem o boleto lá do cartão de crédito, e aí você deixa de cumprir com a sua obrigação com o reino de Deus, porque entrou nesse consumismo. Vamos comprar, vamos consumir. Se você puder, querido, comprar uma roupinha nova, se você estiver precisando de uma roupinha nova, compre. Mas com sabedoria. Para que comprar, se você pode, está podendo? Para que comprar bacalhau? Para que comprar esses itens de ceia, de Natal, caríssimos? Aí você compra um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de noz, um pouquinho de castanha, compra um pedacinho de bacalhau, vai comprando. Quando passa no caixa do mercado, pum, estourou o cartão. Para quê? Celebre o Natal. Celebre a virada de ano. Venha para a igreja, passar os últimos minutos, as últimas horas de 2023, louvando ao Senhor, agradecendo a Ele pelo que Ele fez, e entrando os primeiros minutos de 2024 com fé, com confiança, com esperança. Celebre, faça uma mesa bonita, use as frutas da estação, faça uma ceia, faça uma comidinha diferente, nova, bonita, mas sem se endividar. Bom,
a um conselho. E conselho segue quem quer. Então, se você tiver juízo, meu 13º está lá, não toquei. Vou preparar as coisas, vou fazer o que eu tenho que fazer com um orçamento já normal. Meu 13º está por quê? Sabedoria. Você sabe o que virá em 2024? Eu sei que em 2024 vai vir o carnezinho do IPTU. Vai vir o IPVA. Outros impostos, outras contas para pagar. Mas eu gastei tudo agora, no final do ano, entrei nesse espírito de consumismo, saí comprando tudo, gastando tudo. Aí quando chega em janeiro, pastor, não tem as entradas, não tem os dízimos. Não estou falando isso para garantir o dízimo da igreja, não. Não. Porque essa é uma ordenança de Deus, é um mandamento de Deus, e segue. Quem for sábio, ouça a palavra, o conselho desse maravilhoso conselheiro que é Jesus. Isso serve para tudo na nossa vida. Vai viajar? Ore a Deus. Vai mudar o filho de escola? Ore a Deus. Vai mudar de emprego? Ore a Deus. Pergunte, fale com esse maravilhoso conselheiro. E ele vai te aconselhar. Com certeza. Mas ele também será chamado por Deus forte. Aleluia. Glória a Deus. Deus forte. Vocês prestaram atenção na letra dos louvores que nós cantamos, falando das grandezas, das maravilhas, do poder, da grandeza de Deus? Vocês estavam ligados? A quem dera nós vivêssemos aquilo que nós cantamos. Diante das lutas, não me abalarei. Daqui a pouco chegou, aí você fica abalado. O livro de Salmos, que é um inário, nós vemos esses altos e baixos na vida do salmista. Ora, o salmista está lá em cima, né? Confiante. Ora, o salmista está lá embaixo. Somos nós. Mas aí, nesse momento em que o salmista está abatido, ele fala assim, para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? E ele está se auto-repreendendo. Porque está abatido, está temeroso, está cabisbaixo, está frustrado, está triste. E aí ele começa a se lembrar dos livramentos, do poder do nosso Deus, da grandeza, e aí vai mudando. Nós temos um Deus forte, nós não temos um Deus fraquinho. Ele não precisa pedir consentimento para ninguém, para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Não precisa. As coisas estão debaixo do conselho da sua vontade. Às vezes a vontade de Deus é sempre de nos abençoar. A vontade é essa. Ele quer nos abençoar. Mas há momentos em que a bênção de Deus vem com um não. Vem com uma repreensão. Vem com uma correção. Porque se Ele não nos amasse, Ele não nos corrigiria. Nos deixaria a própria sorte. Mas Ele ensina, Ele instrui, mas também corrige. Também pune. Também nos põe de castigo. E quando Deus nos colocar de castigo, quando Deus nos repreender, quando Deus chamar a nossa atenção, não fica de bico, não. Mas que Deus ruim. Não. Ele está fazendo isso porque Ele te ama. Ele quer o teu bem. Ele está te corrigindo para o teu bem. Então seja grato. Senhor, obrigado pela correção. Obrigado, Senhor.
Então Ele é um Deus forte, Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso. Nada lhe é impossível. E diante disso, nós podemos descansar. Diante das enfermidades, diante dos problemas, diante das decisões que os governantes deste mundo tomam, nós podemos descansar, devemos descansar. Eu entendo, porque eu sou feito da mesma matéria que você, eu entendo que a gente fica desanimado, muitas vezes. Ficamos temerosos, muitas vezes. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e olhamos para o seu amor, para o seu poder, para a sua sabedoria, isso nos refrigera, traz um refrigério, traz um alívio. Porque nós temos um Deus forte que não precisa do consentimento de ninguém. Nem seu, nem meu, nem de ninguém. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Ele também é chamado como Pai da eternidade. Porque Ele não foi criado, Ele é o Criador. Antes de todas as coisas, Ele é. Ele é aquilo que Ele sempre foi. Ele é aquilo que Ele sempre será. Não há mudança. Deus não muda. Deus não evolui. Ele é desde a eternidade o que sempre foi. Pai da eternidade porque não teve início. E não terá fim. Nós tivemos início. Antes de nós nascermos, houve uma história da humanidade. A história dos nossos antepassados. Nós nascemos. Um dia, quando partimos, seremos história, seremos lembranças, seremos alguém num álbum de fotografia. Mas na eternidade, na glória, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, porque nós temos essa característica de eternidade. Morreu, acabou? Não. Acabou para esse mundo, mas é o início da eternidade. E onde vamos passar a eternidade? Nós somos eternos, você é eterno. Você não vai deixar de existir quando você morrer. Quando o nosso corpo baixar a sepultura e virar pó, a nossa essência, a nossa alma, vai se encontrar em algum lugar da eternidade. A questão é essa: aonde passaremos a eternidade? Aonde você passará a eternidade? Vai depender das escolhas, das decisões que você tomou nessa vida. Se você teve Jesus como seu conselheiro, ou não. Se você faz parte desse povo que andava em trevas e viu grande luz. Ou tem aqueles que andam próximos da luz, mas preferem as trevas. A verdade está evidente aos seus olhos, mas ele prefere negar a verdade, fechar os olhos. E não passa o governo da sua vida, das suas decisões, para Jesus. Ele toma as suas próprias decisões. Ninguém manda em mim. Eu sou cristão, mas ninguém manda em mim. Contraditório isso. Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá inteligência. Então, usemos a nossa inteligência. E obedeçamos a Deus, que é uma atitude inteligente. Pai da eternidade. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Antes dele nascer, ele já existia. Todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez.
Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele é um Deus forte em quem podemos confiar. Ele é o Pai da eternidade. Agora, essa eternidade foi conquistada por um valioso valor, alto preço. Foi com o seu sangue. O que nós fizemos? O que você fez para ganhar a vida eterna? Nada. Nada. Não há nada que nós possamos fazer, não havia nada que pudéssemos fazer. Se esse menino não tivesse nascido, se esse filho não tivesse sido nos dado, estaremos nessa batalha aí. Perdidos, em trevas, com um jugo sobre os nossos ombros. Mas graças a Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus, por esse menino, por esse filho, por esse maravilhoso conselheiro, por esse Deus forte, pelo Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele é o Príncipe da paz. Mas nós não podemos viver essa paz se nós não o temos como conselheiro. Se nós não seguimos os seus conselhos, as suas orientações, a sua palavra, não teremos paz. Não se engane. Não se engane. Não tem como. Príncipe da paz. Quer ter paz na sua vida? Ouça esse maravilhoso conselheiro. Quer ter paz na sua vida? Creia nesse Deus forte. Quer ter paz na sua vida? Receba a eternidade que nos é dada, que nos é concedida por intermédio da morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele é o Príncipe da paz. Louvado seja Deus. Para concluir, Colossenses 1, 13 e 23. Enquanto os músicos tomam posto, Colossenses 1, 13 a 23. Vejam a semelhança desse texto de Paulo aos Colossenses com o texto que nós lemos aqui de Isaías 9. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a salvação, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, reis, sejam soberanias, os soberanos, quer sejam os principados, os príncipes, os principais das nações, quer as potestades, os poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz,
pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele fez a paz por meio do seu sangue na cruz, para nos reconciliar consigo mesmo. Nós éramos inimigos de Deus, pecadores, blasfemos, ímpios. E Ele tomou a atitude de nos reconciliarmos com Ele através do seu sacrifício. Deus disse para o homem: você está me devendo, mas fique tranquilo, eu vou pagar a tua dívida, para sermos reconciliados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Queridos, eu não sei as suas lutas, as suas dificuldades, não sei. Como você também não sabe as minhas. Eu não vou subir aqui para ficar chorando, mas eu tenho, como você tem as suas. Mas eu sei de uma coisa em comum que nós temos: motivos para agradecer a Deus, motivos para louvar a Deus. O simples fato de você estar aqui e deixou de ser simples, é motivo de você agradecer a Deus. Está com dor no joelho, está com dor nas costas, está com dor ali, está com mal-estar, estou com problema de saúde, estou desempregado, Mas nós temos um grande motivo, um enorme motivo, uma grande razão para louvarmos a Deus e nos alegrarmos com Ele e celebrarmos o nascimento desse menino. Ele fez paz, havendo feito a paz pelo seu sangue. Ele não meteu a mão no bolso: toma aqui, paga a sua dívida. Não, deixa que eu assumo. Não. Ele teve que morrer no nosso lugar. A paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, e a nós, a você, a mim, também, que outrora éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas nossas obras malignas. Nossas obras malignas. Nós éramos estranhos, nós éramos inimigos no entendimento, na razão, nas nossas ações, razões, entendimento e obras. Nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, éramos malignos. Agora, versículo 22, agora, porém, nos reconciliou, glória a Deus, no corpo da sua carne. Nos reconciliou no corpo da sua carne. Foi a carne de Jesus que foi afligida. Quem é que foi açoitado? Quem é que foi esbofeteado? Quem é que teve uma coroa de espinhos ferindo a sua cabeça? Quem foi? Quem foi que teve as mãos e os pés atravessados por pregos? Quem é que ficou por 6 horas pendurados no madeiro da cruz, desidratando, perdendo sangue? Quem foi? Foi Jesus. Não fui eu, não foi você, foi Ele. Nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Para o quê? Apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós somos santos? Não. Somos inculpáveis? Não, nós temos culpa. Nós somos irrepreensíveis? Não, de maneira nenhuma.
mas através da sua morte, do seu sacrifício, Ele pode nos apresentar a si mesmo. Podemos nos achegar perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, porque Ele pagou o preço, Ele pagou a culpa. Se, versículo 23, se é que permaneceis na fé. Estamos permanecendo. Você está firme aí, meu irmão? Você está firme? Ou está na corda bamba aí? Se é que permaneceis na fé, alicerçados, firmes, alicerçar, um alicerce profundo, bem feito, sobre a rocha e firmes. Ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para nos apresentar a Ele mesmo, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permanecemos firmes na fé. Alicerçados e firmes na sua palavra, nos seus conselhos. Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Você está se afastando da esperança do Evangelho? Está começando a duvidar, deixando de acreditar. Cuidado. Se firme nele. Permaneça na fé. Não se afaste da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura no céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Permaneça firme na fé, alicerçado e firme. Não se afaste da esperança do Evangelho, desse Evangelho que foi pregado, está sendo pregado, no qual você e eu, à semelhança de Paulo, somos ministros.